Boa noite, professor. Boa noite, professor Espínola. Boa noite, turma. Para quem estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabriel Ribeiro. Eu vou estar apresentando esse trabalho agora. O grupo seria Gabriel Ribeiro, Flávio Dias, Lohan Oliveira, Márcio de Jesus e Rafael Assis. Nosso cenário foi o cenário 3 ofertado. Ok? A gente vai partir para uma ideia de um cenário de uma empresa A, ok? No caso de 1.200 funcionários e suas respectivas estações de trabalho, distribuídos em uma estrutura predial convencional de 12 andares, vão aberto com uma torre de data center composto por 40 servidores físicos. Ok? A ideia é converter tudo isso aqui em nosso cenário 3. Ok? O cenário 3 ele possui condições, certo? Consolidação de servidores, switches exclusivos, ativação de 2 servidores de comunicação, troca por dos aparelhos analógicos, manutenção dos mesmos troncos e compreende a manutenção da mesma instalação predial. Fizemos um planejamento elaborado com cerca de 28 tarefas, tá? Atividades que seriam feitas ao longo do tempo. O planejamento ele tem aproximadamente cerca de um mês de duração e seria feito primeiro uma análise prévia. É muito importante toda vez que você recebe ou vai prestar um serviço, uma ideia de serviço como a RFP, a gente trabalhar com análise antecipada do ambiente, onde você vai ter que demonstrar o seu profissionalismo, o seu atendimento, tudo bem? E nesse caso aqui foi analisado antecipadamente a consolidação desses servidores em 10 máquinas, antes mesmo de a gente estar projetando uma instalação, uma montagem em cima. Tá? Foi analisado os racks, né, dentro do ambiente, depois partimos para a instalação e montamos aí, tiramos do físico para um ambiente lógico, tá? Com VMs, com máquinas virtuais, 10 desktops com a configuração que foi ofertada para a gente inicialmente, aí, com 48 GB de RAM, né, cada máquina, e 48 terabytes. Ok? Posteriormente a isso, a gente realizou as configurações de memória, ok? Como eu falei agora, e a gente realizou testes para confirmar, né, esses armazenamentos e essas memórias juntamente com as solicitações. Temos aí um prazo total, se vocês fizerem a conta aí, só a primeira etapa a gente teve cerca aí de aproximadamente 20 dias para a conclusão da primeira etapa, certo? Se vocês fizerem a conta aí, aproximadamente 20 dias. Posteriormente a isso, a gente avaliou a segunda etapa, tá? No caso, foi uma condição, o cenário 3 ele oferta para a gente switches exclusivos para voz e adição de VLAN, tá? De dados por andar. Então, é algo exclusivo, é uma soma de uma VLAN, uma rede particular, de dados por andar nos switches exclusivos para dados. Então, é uma coisa unida à outra e a gente precisou analisar novamente antes mesmo de efetuar aí as configurações, certo? Escolhemos nesse caso aqui os switches da Cisco, porque possuem a fabricação mais fácil e uma orientação mais correta do fabricante, tá? A instituição ela também oferece treinamento para Cisco e a gente tem melhor familiaridade com esse tipo de fabricante, ok? Depois, posteriormente a isso, a gente cria essa VLAN, né, dentro da estrutura que foi ofertada para a gente. E no final a gente realiza os testes devidos para confirmar o comportamento que ele precisa. Tá? Nesse caso aqui, quanto mais, é importante comentar, quanto mais exclusivo, tudo bem que aqui temos uma VLAN, certo? Então deixaria as coisas um pouco mais particulares e exclusivas de fato. Mas quanto mais exclusivo você torna seu switch, quanto mais exclusivo você torna seu servidor, você torna ele único para certo tipo de função. E isso acaba encarecendo o projeto, o cenário que você quer fazer. Tá? O projeto ele não tem valores. A ideia mesmo é estar apresentando um gráfico gigante para vocês compreenderem melhor como seria feito a criação do cenário 3. Ok? Vamos partir agora para a nossa terceira etapa, a nossa terceira missão aqui, que seria a ativação de 2 servidores de comunicação, tanto IP como em HA. Fizemos aqui uma análise, né, antes mesmo de fazer a consulta, né,
A gente fez uma análise de quantos aparelhos disponíveis tinha para a criação de ramais, né, para a comunicação dentro da empresa. A gente fez uma instalação e ativou o servidor de comunicação como foi ofertado. Seria, no caso, o PBX, tá? Pode ser um softphone, pode ser uma empresa de ramal. Tem até um exemplo que eu posso dar aqui para vocês, onde foi feito, da minha empresa, tá? A gente usa o Login Hamashi. Foi feito por um de nós, tá? Esse caso quem fez a instalação aqui foi eu, certo? E aí a gente pode fornecer. Isso é um servidor, tem um servidor na minha central, onde a gente pode fazer ligações a qualquer momento para a minha empresa. A gente trabalha em home office hoje, teria essa opção, certo? Vamos partir agora para a nossa quarta, praticamente penúltima, antepenúltima etapa, tá? Que seria a troca dos aparelhos analógicos por aparelhos de telefonia IP. Então, lembrando, aparelhos analógicos, eu não me refiro a computador, tá? O que eu tenho aqui hoje, ele é por telefonia IP, é muito mais fácil de lidar, e por esse motivo a gente precisa fazer um estudo breve, antes mesmo de tirar esse sistema analógico, das condições dos aparelhos, tá? O fabricante dele, a compatibilidade, o defeito, tá? Verificando quantos tem disponíveis na empresa a serem utilizados, certo? Antes mesmo de a gente retirar. Após isso, fazemos a retirada e realizamos um teste aí de inércia, para a gente ter certeza de que nada foi alterado além do que foi solicitado, tá? Então é importante que aí, quando a gente retire, a gente mantenha as configurações no local, apenas retire o sistema analógico antigo. Tudo bem? E posteriormente isso, a gente, claro, vai configurar o IP servidor, tá? Com o ambiente de telefonia perfeitamente, como eu dei o exemplo de vocês aqui. Eu mesmo fiz a configuração do meu, tá? Eu só não tenho autorização para configurar, porque isso aqui é feito com um suporte técnico de outra empresa, tá? Mas no dia foi a gente que configurou, a gente que instalou para atendimento aqui ao público dos nossos clientes, tá? Posteriormente a isso, vamos trabalhar agora com a manutenção dos mesmos troncos. Foi feita uma análise, como sempre, é importante fazer essa análise da estrutura. Só um minutinho. A gente fez uma análise, uma verificação antes dos painéis, né, os canais disponíveis antes mesmo da manutenção. E o importante para a gente sincronizar e otimizar o tempo, é importante que tenha uma sincronia no momento em que for feito essas manutenções, tá? Para tornar mais fácil, tanto quanto para o R1, E1, R2, tudo bem? No prédio completo. A gente vai estar precisando executar a mudança, e se tiver algum momento no prédio, uma necessidade de uma implementação do ambiente, né, que teria que ser mais lógico, tá? Sair do físico para o lógico, em uma operação de formato IP, a gente teria que estar informando também e incluir no orçamento, certo? Porque também auxilia o seu cliente ter uma visão de uma escalabilidade melhor para a empresa, para ter um investimento e um retorno melhor. Para vocês terem noção, gente, o RFP, ele mexe tanto com o valor da empresa, que no final a gente consegue tirar um cálculo que hoje em dia o pessoal o pessoal do financeiro usa como valuation, né? Que é quanto a empresa realmente vale. Um bom projeto feito para uma boa empresa, ele influencia bastante no valuation, né? No final, que aquela empresa se encontre no auge. Tudo bem? Então é importante a gente ter um bom serviço prestado quando o assunto é prestar um serviço desses, tá bom? Vamos partir para a última parte. Eu falei da questão da análise da estrutura do ambiente de rede, né, de tudo que tem lógico, porém a gente parte também para a instalação predial, tá? Isso seria mais a parte física do ambiente, que seria analisada junto com a planta da engenharia, né, a planta de cabeamento estruturado, a planta de rede do prédio, e buscaríamos sim uma otimização de como usar isso ao nosso favor, tá? Para criar soluções alternativas. Quando houvesse necessidade de fazer um reparo, seria mais viável para a gente se fosse feito um planejamento de otimização de manutenção, certo? E no final, gente, uma coisa muito importante, eu vou comentar com vocês até,
A importância dos testes, tá? Nesse caso aqui, os testes são muito importantes. Eu vou explicar para vocês os riscos que cada tarefa tem, tá? Toda tarefa que você executa, ela tem que ter um prazo de início, um prazo de término, porque você assume um risco, sim, quando você executa uma tarefa, você compra um risco com você, tá? E caso você erre, por exemplo, numa análise equivocada sua, ok? Se você instalar um servidor errado, ou até mesmo configurar um roteador conforme o cliente não pediu, ou reservar um espaço de memória virtual na qual o cliente não solicitou, se eu tenho uma solicitação de 48 GB de RAM, eu reservo 100, isso não é viável para o meu cliente, tá? Ou reservo menos, isso também não é viável. O serviço ele acaba ficando sujo por conta disso, você perde mais tempo no qual você preveu, tá? E retornamos aquele pensamento no qual o professor Espínola comentou logo nos inícios das aulas, de que se você não tiver um bom planejamento, um cronograma de projeto correto, você acaba trabalhando de graça, sim, certo? Então teria que ter sido feito um bom planejamento, tá? Principalmente para o caso que a gente está abordando aqui, que é um caso de uma empresa grande, 1.200 funcionários, com 12 andares, é uma empresa muito grande. Ok? Então teríamos que ter uma prestação de serviço bem ampliada nisso, tá? Porque qualquer erro aqui, se não tiver teste, se não tiver correção, se não tiver uma confirmação, tá? A gente não tem como garantir, possa ser que a gente erre em todos os procedimentos, em todas as etapas, ok? A gente fez o gráfico de Gantt aqui, tá? É a mesma coisa, tem a data de início e término, tá? Essas previsões aqui a gente criou, tá? A gente fez e repassou aqui para o gráfico com a opção do Excel. A gente fez essa montagem e a gente vai mandar o arquivo tanto para a turma quanto para o professor via e-mail, tá bom? Deixa eu verificar aqui para vocês, porque o vídeo está ficando um pouquinho grande, né? E eu preciso finalizar. Mas a princípio a ideia era essa, tudo bem? Apresentamos o gráfico Gantt aqui para o professor. E peço desculpas por não ter apresentado antes, professor, mas ocorreu um imprevisto. Mas a gente conseguiu resolver, tá? Eu consegui resgatar os dados e no momento só eu tinha microfone para estar apresentando aqui com a turma. Então, vou enviar para o senhor esse e-mail, tá? Ainda hoje. E fica a avaliação aí, tá bom? Tanto o documento no Excel quanto todo o material utilizado aqui, tá certo? Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. A ideia do cenário 3 acho que ficou clara para vocês, tá? Futuramente isso serve de aprendizado para a gente, tá? É muito importante esse trabalho, tanto agora na N1 quanto na N2. É muito importante a gente ter essa noção para qualquer futuro projeto que a gente queira ter lá na frente, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá ok? O vídeo está ficando um pouquinho grande. Eu agradeço aí a todo mundo. Obrigado, professor Espínola. Boa noite a todos aí. Tchau, tchau.